Vamos à correção dos exercícios 21 e 26 da página 49. O exercício 21 é um exercício de cálculo de raízes. Vamos calcular a raiz quadrada de 625. Para calcular a raiz quadrada ou cúbica, nós fatoramos o número, que é o radicando, em fatores primos. Os fatores primos nada mais são do que os números primos, ok? E você tem que fatorar a partir do 2. Só que como não dá para dividir por 2 e nem por 3, nós iremos dividir por 5, ok? 625 dividido por 5 é 125. Dividido por 5 é 25. Dividido por 5 é 5. Dividido por 5 é 1. Como é uma raiz quadrada, nós vamos agrupar de 2 em 2 os fatores primos iguais. Então, esses dois números 5 se transformam em 5 ao quadrado e esses dois números 5 também se transformam em 5 ao quadrado. Esses números que nós transformamos aqui, eles são agrupados dentro da raiz. Então, no lugar de 625, a gente pode escrever 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Como é uma raiz quadrada, eu expliquei para vocês aqui, tem um índice 2 que ele não precisa aparecer. Como ele é uma raiz quadrada e cada um deles está elevado ao quadrado, é como se eles se anulassem com o índice da raiz e aí o radical desaparece, saindo da raiz o 5 vezes o 5, que é 25. Portanto, a raiz quadrada de 625 é 25, pois 25 vezes 25 é 625. Letra B. Raiz quadrada de 256. Vamos fatorar o 256. Esse já é um número que pode ser divisível por 2. Dá 128 e eu continuo dividindo por 2. Olha, vejam, vou dividindo por 2 até chegar ao 1. A fatoração acaba quando nós chegamos no 1. E aí, como é uma raiz quadrada, novamente nós vamos agrupar de 2 em 2, ok? E aí, cada uma dessas potências são inseridas dentro do radical. Então, aqui, ó, eu tenho 2 ao quadrado 4 vezes, então eu irei colocar os 4 aqui dentro. Como eu expliquei anteriormente, eles vão sair todos de dentro do radical e sempre se multiplicando, para a gente finalmente chegar à resposta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, a raiz quadrada de 256 é 16. Isso significa que 16 vezes 16 é 256. Na letra C, nós temos um exemplo interessante em que nós temos um decimal dentro do radical. Como eu expliquei naquele vídeo, onde eu expliquei primeiramente toda a matéria, toda vez que você tem um decimal dentro do radical, você vai transformá-lo para fração. Em fração, você vai transformar esse decimal em fração. Então, 0,64, como é que fica em fração? Fica 64 sobre 100, porque se tem duas casas após a vírgula, temos que ter 2 zeros. Lembram disso? Agora, vocês irão encontrar a raiz quadrada do 64 e do 100. Gente, essa raiz, ela pode até ser feita de cabeça, né? Eu tinha até escrito aqui, apaguei, eu vou escrever de novo. Qual número que ele vezes ele é 64? É 8, né, gente? Isso é muito fácil, ó. 8 vezes 8 é 64. E qual que é o número que vezes ele dá 100? Gente, é o 10, né? Porque 10 vezes 10 é 100. Mas vamos fazer pela fatoração para vocês treinarem? Então, vamos fatorar o 64 e vamos fatorar o 100. Fatorando o 64, vai dividindo por 2. Aí, a gente agrupa esses dois e esses dois. Então, fica dentro do radical. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Eles se anulam e aí sai de dentro, ó, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Raiz de 64 é 8. E aí, eu fiz esse mesmo cálculo para o 100. Vamos encontrar a raiz quadrada de 100. A gente já sabe que é 10, mas vamos ver como que isso funciona na fatoração. 100 dá para dividir por 2, que dá 50. Dá para dividir por 2, que dá 25. Não dá para dividir por 3, então o próximo número primo é o 5.
25 dividido por 5 é 5, dividido por 5 é 1. Eu vou agrupar esses dois. Então, agora eu tenho 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Coloco dentro do radical, eles se anulam, e aí fica 2 vezes 5, que é 10. Então, voltando aqui ao enunciado, raiz de 0,64 é a mesma coisa que raiz de 64 sobre 100. Nós aprendemos no capítulo anterior que os números racionais, eles podem ser representados em decimal ou em fração, certo? Então, a raiz de 64 é 8 e a raiz de 100 é 10. Quem quiser colocar a resposta em decimal, é só transformar 8 décimos em 0,8. É só dividir o 8 por 10. Então, essas são as duas respostas, ok? Se você fizer 0,8 vezes 0,8, vai dar 0,64. Vamos à letra D. A letra D é uma raiz de fração. Então, nós vamos encontrar a raiz quadrada de 225 e a raiz quadrada de 169. Não tem como calcular as duas de uma vez, tem que fazer separadamente, veja. 225. Gente, dá uma vontade de dividir por 5, não dá? Só porque a gente vê que o número termina em 5? Mas não pode. Você tem que testar primeiro o 2, tem que testar o 3. Não pode dividir por um número só porque você já viu que vai dar certo. A gente fatora sempre do menor para o maior, tá bom? Então, não dá para dividir por 2, porque é um número ímpar, mas dá para dividir por 3, que dá 75. Dá para dividir por 3 de novo, que dá 25. Só agora o 25 que não é mais divisível por 3. Ele é divisível por 5, que dá 5, dividido por 5 de novo, que fica 1. Então, nós vamos agrupar de 2 em 2, por ser uma raiz quadrada. Fica 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Dentro do radical, anula. 3 vezes 5, 15. Então, a raiz quadrada de 225 é 15. Veja que aqui nós temos a metade da resposta. Nós já temos a raiz do numerador. Agora, nós vamos encontrar a raiz do denominador. O 169 é um número interessante de se fatorar, porque você vai testando os números primos e você demora a chegar a um número primo que é divisível por ele. O 2 não é, o 3 não é, o 5 não é, o 7 não é, o 11 não é, e aí finalmente o 13 é, que dá 13. E você divide por 13 de novo, que dá 1. Então, vai agrupar só esses dois. Então, fica 13 ao quadrado, anula, e 13 é a raiz de 169. Afinal de contas, se você fizer 13 vezes 13, vai dar 169. Então, agora nós temos a raiz do numerador e do denominador. Então, a resposta é 15 sobre 13. A letra E é muito parecida com a letra C. É um decimal. Vamos transformar em fração primeiro, 36 e 100, porque aqui é 36 centésimos, ok? Também dá para fazer de cabeça, ó. 6 vezes 6 é 36 e 10 vezes 10 é 100. Então, se você já quiser daqui, fizer mentalmente passar para cá, pode, mas eu vou ensinar a fatoração. 36 dividido por 2, 18. Dividido por 2, 9. Dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. Então, agrupando de 2 em 2, vai ficar dessa forma aqui dentro do radical. Vai anular o radical e vai sair 2 vezes 3, que é 6. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Fatorando 100, eu já até fatorei o 100 na letra C, então fica do mesmo jeito, ó. Raiz de 100 é 10. Então, concluindo aqui a explicação da letra E, veio um decimal, você transforma para fração e extrai a raiz do numerador, que é 6, e do denominador, que é 10. Se você quiser dar a resposta em decimal, pode também, tá bom? Fica 0,6, ok? Vamos à letra F. A letra F trouxe uma raiz cúbica. O que tem de diferente? Na hora de fatorar, não vai mudar em nada, mas na hora de agrupar, você vai agrupar de 3 em 3, porque é uma raiz cúbica. Vamos fatorar 216 por 2 dá 108, por 2, 54, e aí vai fatorando. Agora é por 3 até chegar no 1. Vamos agrupar agora de 3 em 3, ó. Então, vai ficar 3 ao cubo, 2 ao cubo e 3 ao cubo. Nós iremos colocar
esses fatores aqui agrupados dentro do radical. E percebam que como a raiz é cúbica, eu tenho que colocar o 3 aqui, tá bom? Então, eles vão se anular, e aí vai sair o 2 vezes o 3, que é 6. Então, a raiz cúbica de 216 é 6. Sabe por quê? Porque 6 vezes 6 vezes 6 é 216. Se você tirar a prova aí na calculadora, você vai ver que vai dar certo. Vamos à letra G. A letra G pede a raiz quadrada de 1024 de 576. São números grandes, mas a forma de fatorar é a mesma. Então, você vai fatorar o 1024, vai fatorar o 576 e vai agrupar de 2 em 2, porque é uma raiz quadrada, veja só. Agrupamos, colocamos esses valores agrupados dentro do radical e depois saem todos se multiplicando. Veja que vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 32. Então, a raiz quadrada de 1024 é 32. Vamos agora para o 576. Você vai obter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, ok? Então, ficam todos dentro do radical e aí saem se multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que é 24. Portanto, a raiz quadrada de 576 é 24. Já que nós já fatoramos o numerador e o denominador, nós temos como colocar agora a resposta. A raiz de 1024 é 32 e a raiz de 576 é 24. Eu simplifiquei a fração, dividindo o numerador e o denominador por 8, e posso dizer que a resposta mais simplificada é 4 sobre 3, ou 4 terços. Vamos para a H. A H é muito parecida com a G, só que aqui é uma raiz cúbica. Então, você vai fatorar o 125, vai fatorar o 2.744, mas qual é a diferença? Nós iremos agrupar de 3 em 3, por ser uma raiz cúbica. Tem que ter muita atenção com isso, tá? Então, nós vamos agrupar esses 3 e esses 3, ok? Então, na raiz cúbica de 125, fica 5 ao cubo, já que anula, a resposta é 5. E na raiz cúbica de 2.744, nós agrupamos 2 ao cubo e 7 ao cubo, já que anulam, sai 2 vezes 7, que é 14. Então, a raiz cúbica de 2.744 é 14. Nós temos a fatoração desse e desse, ó. Então, a raiz cúbica de 125 é 5 e a raiz cúbica de 2.744 é 14. Então, essa é a resposta. Quem quiser dividir para achar uma forma decimal também pode. Agora, aí, para nós encerrarmos a questão 21. Primeira coisa que a gente faz quando a gente tem um decimal dentro da raiz é o que mesmo? Transformar em fração. Então, 0,001 é o mesmo que 1 sobre 1000, porque tem 3 casas após a vírgula, tá? 3 casas, vocês estão vendo? 1, 2, 3. Então, tem que ter 3 zeros aqui, tá bom? Então, a raiz de 1, gente, a gente não tem nem como fatorar, porque é uma regra muito clara. A raiz de 1 é sempre 1. Porque mesmo que você multiplique o 1 por ele mesmo, muitas vezes sempre vai dar 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, a raiz cúbica de 1 é 1, ok? E a raiz cúbica de 1000? Vamos fatorar? Nós fatoramos e nós vamos agrupar de 3 em 3. Então, fica assim e assim. Dentro do radical, nós teremos 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Nós vamos cortar, e aí como que sai? 2 vezes 5, que é 10. Gente, é mesmo, ó. 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000. Então, o número que vezes ele 3 vezes, né? Um número que elevado ao cubo resulta em 1000 é o 10, ó. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, agora, nós vamos à resposta. O enunciado trouxe assim, para calcular nós transformamos em fração, raiz cúbica de 1 é 1 e a raiz cúbica de 1000 é 10. Se você quiser a resposta em decimal, é só dividir 1 por 10, que é 0,1. Vamos agora para a questão 26. A questão 26 pede para que nós
pede para a gente descobrir se esses números são números quadrados perfeitos. O que são números quadrados perfeitos? São números que têm raízes quadradas exatas, ou seja, quer ver um exemplo? O 9. Um 9 é um número quadrado perfeito, porque existe um número que vezes ele dá 9. Agora, o 10 não é um número quadrado perfeito, porque não tem nenhum número vezes ele que dá 10. Só que esses números aqui são números maiores, então a gente tem que fatorar para poder ter certeza. Na letra A é o 576, só que nós já fatoramos o 576 na questão 21, tá? Então, nós já fizemos a fatoração desse número anteriormente e vimos que ele já tem raiz quadrada. Foi até na... Desculpa, gente, eu mudei o foco aqui da câmera porque eu estava conferindo. É na letra G, a gente já fatorou 576 e já viu que ele tem raiz quadrada, que é 24. Então, ele é um quadrado perfeito. Eu coloquei um Vzinho aqui de verifiquei. Agora, eu vou verificar o 22.500. Basta fatorar. Então, eu fatorei, é um número grande, né? Vou agrupar de 2 em 2. E vocês estão vendo que quando eu agrupo, ficam em pares perfeitos, olha, não sobra nenhum sozinho. Gente, quando isso acontece, você já pode ficar sabendo que é porque o número é um quadrado perfeito, quer dizer que ele tem raiz exata, tá bom? Porque, olha, todos vão conseguir sair de dentro do radical, todos, porque todos ficaram elevados ao quadrado. E aí nós temos 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, que é 150. Então, 150 vezes 150 é 22.500. Então, 22.500 é um quadrado perfeito, tá bom? Vamos verificar o 648. Veja que eu fatorei. Olha o que acontece aqui, ó. Eu agrupei esses dois. Agora, não ficou nenhum outro 2 para eu agrupar, então ele ficou sozinho. Não pode de jeito nenhum agrupar o 2 com o 3, tá? A gente só agrupa números iguais. Então, esse aqui já ficou sozinho. Eu agrupei esses dois e agrupei esses dois. Aí, olha como é que vai ficar lá dentro do radical, ó. Esse 2 ao quadrado, esse 2 sozinho, esse 3 ao quadrado e esse 3 ao quadrado. Você vai ver que esse vai sair da raiz, esse vai sair e esse vai sair. E esse não, ele fica lá dentro sozinho, porque ele não conseguiu agrupar. E aí, a gente vai tirar o 2, o 3 e o 3. Vai ficar esse outro 2 lá dentro. Aí, a gente multiplica, a gente sempre multiplica. 2 vezes 3 vezes 3, que dá 18. E a raiz de 2 continua lá dentro. Então, significa que é um número que não tem raiz quadrada exata, e sim uma raiz aproximada. Então, ele não é um quadrado perfeito. Quando você fatora e algum número primo continua dentro do radical, quer dizer que esse número não tem raiz quadrada exata, ok? Ou cúbica. O mesmo acontece com 1323. Você vai fatorar, você vai ver que esses dois aqui vão se agrupar, esse vai ficar sozinho e esses dois vão se agrupar. Veja que esse 3 vai sair, esse 7 vai sair, mas vai ficar um 3 dentro do radical sozinho. É justamente esse número 3 que não conseguiu se agrupar. Como ele não se agrupa, ele não consegue anular com o índice e fica dentro do radical. Então, a gente vai multiplicar o 3 vezes o 7, eles que conseguiram sair da raiz, e fica 21 raiz de 3. Então, veja que é uma raiz aproximada, não é um quadrado perfeito.